O que é preciso para você passar em um curso concorrido no Enem? Lhe garanto, mais do que saber o conteúdo. Esse aqui é o Medvlog Mayhem. Esse ano eu fui aprovado para Medicina 3 vezes e vou contar um pouquinho aqui da minha experiência para além do estudo tradicional que me fez destravar nesses 2 anos. Fica aqui que o conteúdo vai ser legal. Antes de tudo, se inscreve aí para dar aquela força. Você conhece alguém que está aí há 2, 3 anos estudando para Enem e não consegue passar ainda no curso, ou até mesmo 4 anos? A minha trajetória particular para passar no curso que eu queria foram 2 anos. E eu pude aprender que existem 3 fatores essenciais e primordiais para você passar num curso concorrido no Enem. Eu batizei eles de os pilares do Enem: o conhecimento, a estratégia e a resistência. Lembrando, não tem um mais importante do que o outro. Em se tratando de Enem, aquela conjectura especial dessa prova, esses 3 são igualmente importantes. O que acontece? Primeiro de tudo, conhecimento, que é essencial para qualquer vestibular. Você precisa conhecer o conteúdo que vai cair, que vai ser cobrado, etc. Nada de bicho de 7 cabeças aqui. Porém, no Enem, ele é cobrado de uma forma direcionada. Não é um conhecimento de qualquer jeito. Eu pude notar que esse conhecimento, ele se dá de 3 maneiras. Primeiro de tudo, é um conhecimento variado. Ou seja, é muita coisa que você tem que saber. Muita coisa. Variedade de assuntos que você precisa entender para passar. Mas não de uma forma detalhista, como por exemplo são os concursos militares, SPSEC, ITA, entre outros. O Enem é mais para você saber a base de muitas coisas, em vez de saber de forma profunda várias coisas. Então você tem que ter essa base de vários conhecimentos e tal, é um conhecimento variado. Além de ser um conhecimento variado, é um conhecimento prático. Ou seja, o Enem está sempre te cobrando para você resolver problemas do seu dia a dia, para você analisar a sociedade em que você vive, sociedades passadas que te ajudaram a trazer a sua realidade para essa sociedade de agora. Ele tem uma perspectiva prática. O Enem quer que você resolva algum problema de N ordens. E é um conhecimento também atual. Você veja que as novas tecnologias, novos modos de organização social, eles estão sempre presentes no Enem. Porque também é uma prova que pega muito da atualidade. Mais ou menos aí coisa de 10 anos, 15 anos pra cá, pode ser que vai cair. Então a gente sempre tem que estar ligado nas novidades. Além do conhecimento direcionado dessa maneira aí que eu falei, variado, prático e atual, o segundo pilar é a estratégia. O fazer da prova é tão importante quanto o conteúdo que você estuda dela. Por quê? Porque o Enem é um vestibular assim, completo de 360 questões para serem feitas em 10 horas e meia, podendo cair todos os conteúdos de ensino médio e até coisa mais, além de uma redação e com um método de pontuação completamente diferente dos vestibulares tradicionais, que é o TRI, né? Então, por isso, a estratégia de prova aqui é fulcral mesmo, é essencial, completamente essencial. E aí, para a estratégia, nós temos que saber 3 elementos. Eu consegui quantificar isso. Primeiro é o know-how da prova. O que seria o know-how da prova? É o fazer das questões. Como é que você deve fazer as questões? Qual é a ordem de leitura? Qual é o nível de dificuldade das questões? É necessário saber por causa da TRI. Quando fazer as questões? Em que determinado tempo? Entende que esse ato de fazer a questão é tão importante quanto saber o conteúdo. Existe uma ordem, existem métodos. Para as 4 áreas, você resolve de maneira diferente as 4 áreas. Matemática, por exemplo, você recolhe os dados, joga para outro lugar e trabalha com eles. Ciências humanas, você lê os dados e tenta fazer relações com outras coisas. Tem uma interdisciplinaridade enorme. Ou seja, tem método para tudo. Tem método para tudo. E quanto mais você saber esses métodos, essas nuances, aí é que você tem mais chance de passar. Segundo de tudo, a gente tem que saber as habilidades. O Enem tem uma matriz de habilidades, coisas que o próprio Enem vai cobrar de você. Porque a prova do Enem é por isso, é por habilidades. E saber essas habilidades, conseguir identificar elas na prova, pode fazer com que você se situe melhor na prova, com relação às questões fáceis, com relação às questões difíceis, com relação à ordem das questões. Então, saber o que o vestibular te cobra enquanto habilidade é muito importante, estudar a matriz. Uma coisa muito interessante que também tem a ver com a estratégia, que é um terceiro fator, é a linguagem. Na estratégia, nós temos que dominar a linguagem da prova. O Enem tem uma linguagem única, própria dela ali mesmo, nas 4 áreas. Tanto que vocês podem ver questões que se repetem ao longo dos anos. Isso faz parte da linguagem. Além disso, o Enem tem a própria metalinguagem. A prova do Enem explica a própria prova. E não é à toa que muita gente consegue responder questões sem saber o assunto. Porque a questão, ela mesmo te
direciona para a alternativa correta, através de termos, através do comando da questão, através das relações que você pode fazer. Então, sim, existe uma metalinguagem do Enem. A prova explicando a própria prova. A questão explica a própria questão. É bom você dominar essas coisas. Na verdade, é bom não. É essencial que você domine essas coisas, tanto quanto você domina o conteúdo, se você quer um curso concorrido, com 750 pontos ou mais. E, por último, mas não menos importante, foi justamente o que me brecou de passar no primeiro ano de estudo para medicina, a questão da resistência. O Enem não é uma prova normal, o Enem é uma maratona. E aí? Se você não preparar seu metabolismo para isso, você acha que você vai conseguir? Se você não treinar o seu corpo durante o ano todo, para que você consiga ficar 5 horas sentado sobre uma pressão psicológica imensa, você acha que você vai conseguir? A resistência é algo que precisa ser treinado durante o ano todo. A resistência física e a resistência mental. A resistência física é a questão realmente do metabolismo. Você tem que estar com o metabolismo preparado, você tem que ser capaz de sentar ali 5 horas e meia e fazer com que isso passe em 1 hora. Tá acostumado com aquele processo. Isso se dá através da realização de simulados ao longo do ano. Você pega o ritmo da prova através de práticas regulares de exercício, boas noites de sono, enfim, cuidar do próprio corpo. É muito autoexplicativo. E por fim, mas não menos importante, a resistência mental. Se possível, a terapiazinha para fazer o quê? Para ajudar na ansiedade, para ajudar você a entender que aquilo ali tudo é um ciclo, que não é o fim se você perder, para você estar o mais lúcido possível na hora de você responder as questões. E sem esse fator, sem a mente boa, preparada lá na hora, tudo que eu falei daqui para trás desmancha. Não adianta, conteúdo vai dar branco, estratégia você não vai conseguir aplicar nenhuma porque você vai estar cheio de ansiedade. Então, o cuidado com a resistência mental, adquirir a resistência mental, estar pronto para aquela pressão, é essencial. Então, em resumo, essas 3 coisas aí é o que você precisa para passar em um curso concorrido, dominar essas 3 coisas. O conhecimento direcionado daquela forma, a estratégia e todos os fatores de estratégias, o know-how, as habilidades, a linguagem e consertar aí essa resistência tanto corporal, física, quanto mental. Cada vez mais que você for acertando isso, for ficando bom nisso, você vai conseguir, sem dúvidas, passar aí no curso que você tanto almeja, tá bom? É isso, esses são os pilares do Enem e eu espero que vocês tenham curtido.